Meus caros nerdolas troianos, a gente vive uma época bem curiosa. Uma época em que contar histórias do passado virou paradoxalmente um ato de reescrita. Imagina você pegar uma das civilizações mais documentadas da história humana, com arte, esculturas, textos, poesia, arqueologia, e decidir que nada disso importa. Como é que é? Imagina olhar para a Grécia e dizer: não, vamos refazer isso com a cara e os valores de 2026. Não é homenagem, não é releitura, é pura substituição ideológica. Tem representatividade à lacração. E hoje a gente vai falar sobre Odisseia, o novo filme do Christopher Nolan, e uma decisão que, não só para mim, mas para muitos, é uma das maiores faltas de respeito cultural dos últimos anos. Então, meu Nerdola Prime, eu te espero depois da vinheta. Sejam bem-vindos ao Resenha Geek, eu sou o Thiago, e antes da gente começar esse vídeo, você já sabe todo o esquema. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha com o seu amigo, a sua tia, o seu vizinho que gosta de mitologia grega, que estudou mitologia grega e que vai com certeza concordar com essa balbúrdia que vai ser esse novo filme do Nolan. Lembrando que não sou só eu, o Jorgeta, o nosso editor, ele também tá pistola. E segundo ele, isso é tão errado que nem os troianos aceitariam. E olha que eles aceitaram até o cavalo de Troia. Então, canal aí do Jorgeta, lá do Jorgeta Hora Play. Se inscrevam lá que o rapaz é fera. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, antes que os mimizentos venham aqui, e eu espero que eles venham, né? E apareçam por aqui, eu vou dizer que o problema não é a atriz. O problema é a coerência. Então já vamos deixar algo muito claro desde já. Isso não é racismo, isso não é preconceito, isso não é ataque pessoal. Estamos falando de coerência histórica, mitológica e cultural. As atrizes, sem dúvida alguma, são talentosas, têm carreiras incríveis. E eu vou citar nominalmente com respeito, mas quando você escala Lupita como Helena de Troia e Zendaya como Atena, você não está reinterpretando, você está desconectando a obra da cultura que a criou. E aqui eu vou fazer uma pausa, e não vou entrar nesse mérito, mas vou fazer uma pausa. Eu sou formado em letras. Arrombado! E na faculdade, eu estudei grego, porque eu sempre gostei de mitologia grega. Eu fui aquele adolescente que cresceu assistindo Cavaleiros do Zodíaco. E com certeza, até antes disso, eu já amava mitologia grega. Então, ver essa nojeira que ele vai fazer é uma coisa que, para mim, não tem nem o que falar. Eu tô representando isso com este vídeo. Então, que fique claro para todo mundo. Mas vamos lá. Quem era a Helena de Troia de verdade? A Helena, retratada nos livros, ela não era só bonita. Ela era o padrão máximo de beleza do mundo antigo. E o Homero descreve Helena como luminosa, delicada, uma beleza que beirava quase o nível divino dos deuses gregos. Os próprios troianos dizem nos textos clássicos que era impossível culpar os gregos por uma guerra causada pela beleza de alguém. Ela representava todo o ideal estético helênico. Gostosa! E aí a gente tem: os gregos eram povos do Mediterrâneo, a pele clara, né? A oliva, traços do sul da Europa. A Helena parecia uma mulher grega idealizada e não uma princesa africana. E vale lembrar que a visão que os gregos tinham dos deuses, meus nerdolas, era simplesmente aquela visão europeia. Deuses com aquela pele morena de sol, cabelos castanhos claros. Não era uma pele morena por ser negro, porque eles não tinham esse contato. Então isso não faz sentido. Os gregos tinham os deuses
como suas figuras imaginárias por conta do próprio ser humano, de como era o humano, os desejos que o humano tinha, a representação do divino. Então, sim, esse povo era totalmente europeu e não príncipes lá da África, guerreiros africanos. Não era o Wakanda, não tem nada a ver com Wakanda. Então, veja, tá totalmente fora do padrão do que o Homero escreveu. O Homero deve estar se revirando no caixão com uma obra dessa sendo adaptada para o cinema. Porém, isso não diminui nenhuma cultura africana, de forma alguma. Mas a Helena não era africana. Entendeu o que significa? Não. E vamos falar um pouquinho do arquétipo da deusa Atena também. A Atena, ela não é apenas uma personagem, ou melhor, ela não é uma personagem qualquer. A Atena é um arquétipo. É a deusa da sabedoria, da estratégia, da guerra justa. Os deuses gregos eram representações, como eu falei, idealizadas do próprio povo grego. E aí você vai ter 1 milhão de vasos, esculturas, murais, templos, né? Atena sempre aparece também com traços helênicos. E, de novo, os gregos não eram preconceituosos, mas porque eles criaram seus deuses à sua própria imagem. E trocar isso não é inclusão, é apagar identidade. E a gente não fala tanto hoje em dia de identidade, de lugar de fala, desse caramba quatro. Então, peraí, o lugar de fala só pertence a um povo. O outro povo pode perder porque não vale nada. Então, olha só que hipocrisia. A gente pega a história, a arqueologia e a ciência, e a gente acaba tendo que levar isso para esse campo, né? Análises genéticas dos restos micênicos mostram que os gregos antigos eram geneticamente próximos dos gregos atuais dos povos mediterrâneos. Então, eles não eram nórdicos, eles não eram loiros de olhos azuis, mas também não eram nada parecidos com africanos subsaarianos. Isso é dado arqueológico, não é a minha opinião. Isso é o que eu estudei na faculdade, não é fontes da minha cabeça. E se você perguntar pro ChatGPT, se você for ali depois lá nos comentários do meu vídeo, falar que isso aqui foi feito totalmente pelo ChatGPT, meu amigo, o ChatGPT vai saber te explicar exatamente o que eu tô falando, melhor ainda, porque eu não vou ficar aqui 50 minutos falando sobre isso. Então pesquise que você vai ver que o que eu estou falando está comprovado arqueologicamente e nos livros de história. E aí a gente encontra esse padrão duplo. Então pensa comigo, se um diretor escalasse um ator branco, europeu, para viver algum rei lá do Congo antigo, não precisamos ir longe. Se escalarem algum ator para viver o Pantera Negra e esse ator for branco, eu vou ser um dos que virão aqui para falar para vocês que isso está errado. Então a lógica é a mesma. O mundo inteiro chamaria isso de apagamento cultural, mas quando fazem isso com a Grécia Antiga, chamam de progresso. Aí vem, né, o câncer progressista. É incoerência pura. Que lapada! Bom, a Grécia Antiga não precisa ser corrigida, ela precisa ser respeitada. Respeitar culturas não é moldá-las ao presente, é retratá-las como elas realmente foram. Mas eu quero saber de vocês, e eu quero saber se vocês querem vídeos mais detalhados sobre a personalidade da Helena, sobre a personalidade da própria Atena, que realmente acredito que não vai casar com o que vai ser mostrado neste filme. Mas mesmo assim, eu vou estar lá para assistir, porque também, antes da gente julgar se vai ser bom, se vai ser ruim, a gente tem que assistir. A gente também não pode apedrejar antes de ter visto. E tem as coisas erradas, tudo bem a gente destacar, porque é para isso que a gente está aqui, para mostrar o contraditório, para mostrar o que não está certo. E como eu falei, se fosse com uma obra como algum filme de Wakanda, algum branco assumindo o manto que era do T'Challa, que é
do Pantera Negra, eu também viria aqui defender. Então, pergunto novamente, você acha isso uma adaptação artística ou uma reescrita ideológica? Então, deixa nos comentários para a gente poder conversar. E, é claro, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, isso ajuda demais o Resenha Geek a continuar trazendo cada vez mais vídeos sem medo de falar o que eu penso. Obrigado por assistir, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!